Muito bem, hoje é o capítulo 14, né? Nós começamos a semana passada, capítulo 13, a terceira e última etapa de Atos, né? Atos se divide em três partes, de acordo com a profecia de Jesus: ide por todo o mundo, né? Pregai o evangelho a toda criatura, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Capítulo 1 a 7, Jerusalém. Capítulo 8 a 12, Judéia e Samaria. Capítulo 13 até o final, até o capítulo 28, até os confins da terra. Capítulo 13, a gente já começou com as viagens de Paulo, né? E Paulo está indo aos confins da terra. Capítulo 13, primeira parte, né? A viagem de Paulo, a primeira viagem missionária de Paulo, é a menor delas, mas mesmo assim, nós vamos ver hoje que deu 2.200 quilômetros. Então, não coube em um capítulo só, no capítulo 13. E daí Lucas usa o capítulo 14 também. E hoje, então, nós vamos ver a segunda parte da viagem, da primeira viagem missionária de Paulo. Vamos fazer uma rápida recapitulação. Então, a primeira viagem missionária, eles partem da Antioquia da Síria, né? Esse é o ponto aí missionário da igreja no primeiro século, Antioquia da Síria. Da Antioquia, aqui eu só coloquei para a gente, de novo, eles vão passar por Chipre, só para a gente ter uma ideia de que Chipre é uma ilha, né? Nesse próximo mapa a gente não vê isso com tanta clareza. Mas então, da Antioquia, eles foram para o porto, para Seleucia, que é um porto, pegaram o navio, foram para Salamina, que era uma das cidades mais importantes. Lembrando que Barnabé, né, que vai junto, é Paulo e Barnabé, não é a primeira viagem de Paulo, mas é a primeira viagem de Paulo e Barnabé, né, que foram escolhidos depois de oração e jejum na igreja de Antioquia. Então eles vão para Salamina, né, Chipre é a terra de Barnabé, se reúnem lá com diversas sinagogas. Salamina tinha muitos judeus e diversas sinagogas. De Salaminas, eles cruzam a ilha de Chipre, vão até Pafos. Pafos era a cidade em que estava o procônsul. O procônsul era ligado ao Senado romano. Procônsul Sérgio Paulo acaba sendo convertido. Ali acontece aquele episódio com o mágico, com Elimas, né? Aquele mágico que quer subverter o procônsul Sérgio Paulo. Afinal de contas, ele recebia o seu salário do procônsul, e o procônsul estava inclinado a aceitar Paulo e Barnabé e a palavra de Deus, e ele achava que ele ia perder, e com certeza ia perder mesmo o seu dinheiro fácil ali como mágico do procônsul. E o Elimas se volta contra a palavra de Deus, e Paulo chama ele de filho do diabo, e ele acaba ficando cego. E isso é tão impactante para o imperador, para o procônsul Sérgio Paulo, que ele é convertido. De Pafos, eles pegam um navio, né, da ilha de Chipre e vão para Perge. A Atália é um porto, Perge. De Perge, eles vão para Antioquia. Em Antioquia, eles enfrentam a primeira grande perseguição, mas Antioquia, a início, eles foram para a sinagoga e as pessoas ficaram tão... a palavra tocou tanto nas pessoas da sinagoga, que eles pediram para que Paulo voltasse no sábado seguinte e continuasse pregando. E chegando no sábado seguinte, diz que boa parte da cidade estava na frente da sinagoga para ouvir Paulo e Barnabé, né? E deixa eu ver aqui. Vejam aqui, ó, a palavra do Senhor se espalhava, né? Ouvindo isso, os gentios se alegraram e bendisseram a palavra do Senhor, creram todos que haviam sido designados para a vida eterna, e a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas começou a perseguição também, né? Os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Então eles foram expulsos de Antioquia da Pisídia, e então vão para Icônio. E antes de ir para Icônio, eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles, né? Contra aquela cidade, Antioquia da Pisídia, pelo modo como eles foram tratados, pelo modo como foram expulsos da cidade.
sacudiram o pó das sandálias em protesto contra eles e foram para Icônio. E Icônio começa o capítulo 14. Mas antes, lembrando que em Antioquia da Pisídia foram muitas pessoas convertidas, tá? Muitas pessoas convertidas, e daí, claro, por causa da perseguição desencadeada, Paulo e Barnabé fazem isso, até que Jesus fala para fazer, né? Quando não se quer receber a palavra, sacuda o pó, né? Sacuda o pó dos seus pés e vão para outra. E foi o que eles fizeram. Mas, sim, muitas pessoas já tinham sido convertidas nesse pouco tempo em Antioquia da Pisídia. E agora começa o capítulo 14 em Icônio, na cidade de Icônio. Icônio dá mais ou menos, eu coloquei aqui 130 quilômetros, o mapa sempre a gente parece perto, né? Mas dá 130 quilômetros de Antioquia até Icônio. Vamos lá. Em Icônio, agora capítulo 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer de novo, veja, grande multidão de judeus e gentios. Na Antioquia da Pisídia, o pessoal já tinha ficado tão interessado que tinham pedido para eles voltar no sábado seguinte, de novo. E uma multidão se reuniu na frente da sinagoga para ouvi-los. Então, veja, em cada cidade, muitas pessoas aceitam a palavra de Deus e muitas pessoas creem na palavra de Deus. Então, grande multidão, ali falar de modo que veio a crer, isso é fé. Grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus, que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios, quer dizer, os não-judeus, e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Vamos ver 3 questões aqui. Uma delas é que eles foram, quando eles chegam à cidade de Icônio, eles primeiro vão à sinagoga judaica. Esse é sempre o primeiro lugar que Paulo procura nas viagens missionárias. A sinagoga é um ponto de referência. Primeiro, porque nós vimos na semana passada que é primeiro para os judeus. Os judeus são o povo, é o Israel do Antigo Testamento. Então, primeiro aos judeus. Agora, os judeus rejeitando vão aos gentios. Isso é um dos pontos. Segundo ponto é que os judeus conheciam o Antigo Testamento. Então, o apóstolo Paulo sempre procurava mostrar para os judeus que conheciam o Antigo Testamento, que conheciam as profecias do Antigo Testamento, mostrar para eles como as profecias do Antigo Testamento se cumpriam perfeitamente em Jesus Cristo, né? Então, a sinagoga era sempre o primeiro lugar em que o apóstolo Paulo procurava. Segunda questão aqui, veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Pessoal, a palavra converte e a palavra dá frutos porque ela é o canal da ação do Espírito Santo. E nós precisamos ver isso em Atos e confiar nisso, que a palavra de Deus converte pessoas, né? Nós estamos aqui com judeus que esperavam o Messias, mas não acreditavam em Jesus. E a palavra converteu essas pessoas. E a palavra converteu pessoas que nem eram judeus, né? E que nem conheciam nada a respeito. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz, diz né, o autor de Hebreus. A palavra de Deus é viva e eficaz. E a palavra de Deus converte. A gente tem que confiar nisso. Confiar não na nossa eloquência, não na nossa capacidade de falar, não na nossa capacidade de argumentar, não na nossa capacidade de articular as palavras, porque as pessoas pensam assim, não, eu não vou falar de Jesus porque eu não tenho capacidade, porque eu não tenho preparo, porque eu não estudei, fiz curso para isso. Pessoal, é testemunho de fé, não precisa inventar nada, fale, como diz João e Pedro lá, eles falavam do que estava cheio o coração. É isso, o testemunho tem que sair natural de nós. É falar do que nós realmente cremos. É falar do que Jesus é para nós. E ao falar e ao testemunhar do que Jesus é para nós, a palavra de Deus está sendo semeada. E a palavra de Deus, e ela, por causa do Espírito Santo que age através dela, é quem converte. Não somos nós, não vamos confiar em nós mesmos. Nós realmente não temos capacidade. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e por isso a gente a leva e confia nela. Isso é um dos lados que a palavra de Deus converte e dá frutos, e a gente vê isso. A gente vê isso em Antioquia da Pisídia, a gente vê isso, apesar de todo o problema, a gente vê isso em Antioquia, a gente vê isso em Icônio.
Esse é um lado. O outro lado é que a palavra também gera perseguição da parte dos que se recusam a crer. E, meus irmãos, sempre foi assim. Antioquia da Pisídia, eles foram perseguidos, né, e foram expulsos da cidade. E aqui a gente nota isso claramente, essa oposição à palavra de Deus. Tem aqueles que vão crer, tem aqueles que vão aceitar, e tem aqueles que vão rejeitar, né? Que vão se recusar a crer, é o que diz aqui. Tinham recusado a crer. Tem aqueles, e hoje em dia não é diferente. Não, tem esses dois lados da pregação, tem esses dois lados do testemunho, e às vezes o segundo lado ofusca o primeiro. Com medo de rejeição, a gente também não dá o testemunho. Só que não dando o testemunho, as pessoas não recebem a palavra que pode convertê-las e salvá-las. Então a palavra de Deus tem esses dois lados, precisa ser semeada e vai ter a alegria daquelas pessoas que aceitam essa palavra e serão salvas e terão essa alegria de ter Cristo no coração. Mas também vai ter aquele lado, sempre vai ter, não só no passado, não só com Paulo, hoje também, o lado da perseguição. A palavra gera perseguição da parte daqueles que se recusam a crer no passado e no presente. Hoje ainda é assim. Quando você der o seu testemunho, vai gerar perseguição. Hoje também. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali em Icônio, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Isso já tinha frisado em outras vezes. Aqui a gente vê claramente que os sinais e maravilhas, as curas, e nós vamos ver já na próxima cidade outra cura milagrosa, né, que é feita por Paulo, mas os sinais e as maravilhas nessas primeiras décadas de cristianismo, indo para lugares que nunca haviam ouvido falar de Jesus ainda, né? Mas os sinais e as maravilhas serviam para quê? Para confirmar a mensagem da graça. Deus usava os sinais, maravilhas, os milagres para confirmar a mensagem. Era uma prova de que ali realmente Deus estava agindo e que aquilo era divino, né? E isso serviu para o procônsul Sérgio Paulo, isso serviu desde lá em Jerusalém, né? Isso era indubitável, Deus está aqui, e isso leva as pessoas a se atentar para a mensagem. O povo da cidade de Icônio ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Esse antagonismo, essa divisão. E aqui, pessoal, vamos relembrar. Jesus prevê esta divisão por sua causa, tá? Vamos relembrar porque isso Jesus já previu e vai ser assim até a volta de Cristo. Jesus prevê essa divisão. Em Mateus 10:34, Jesus diz: não pensem que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. O que Jesus está falando não é que ele quer causar isso, não é que Jesus veio para causar a divisão, não é que ele quer, mas a divisão vai acabar acontecendo por causa dele, entre aqueles que creem nele e aqueles que não creem nele. E essa divisão, diz Jesus, e isso no primeiro século era muito evidente, hoje aqui no Brasil isso não é tão evidente, porque teoricamente nós estamos num país cristão, teoricamente, né? Mas teoricamente nós estamos num país cristão. Então, a boa parte da população ainda se declara cristã, a gente não vê esse antagonismo tão forte. A Iene sabe disso, os descendentes de holandeses aí sabem disso, que na Holanda isso já aparece de uma modo muito mais claro, muito mais evidente, em que famílias já estão realmente, eu não diria que divididas ainda, brigando por causa disso, mas já as famílias já estão divididas entre os que creem e os que não creem. E daí para divisões de fato agressões, às vezes até verbais,
é um pulinho, né? Mas o fato é, Jesus já previu isso. Aqueles que creem, essa divisão vai acontecer desde as famílias, e essa, né? Eu coloquei, acho que, no ponto aqui, nas famílias, na sociedade, Jesus já previu divisão, pessoal. Então, nós vamos enfrentar divisão. Quem ama seu pai ou a sua mãe, a continuação do texto de Mateus, Jesus falando, quem ama seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perderá, e quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Então, notem, amar o filho, a filha, né? O amar o pai, a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, diz Jesus, né? Amor a Deus sobre todas as coisas. E aqui Jesus está indo para dentro das famílias, né? Se o filho ou a filha não creem, ou se o pai e a mãe não creem, com quem você vai ficar, né? Mesmo que isso te custe. Quem, pois, me confessar diante dos homens, diz Jesus, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E vejam aqui, então, nas palavras de Jesus, esse antagonismo, essa divisão que é causada por aqueles que creem e aqueles que não creem. Essa divisão sempre foi assim, desde o Antigo Testamento já foi assim, e continua sendo e vai ser até o fim, né? Por isso que Jesus diz, eu vim trazer a espada. Infelizmente, essa divisão, ela acaba acontecendo, né? Vamos para uma aplicação rápida. Primeiro, crer e professar a fé em Cristo traz divisão. Na família, entre amigos, na sociedade, e é preciso tomar a cruz e seguir a Jesus, né? É preciso tomar a cruz e seguir a Jesus. Vai ter divisão. Se você professar a sua fé, você vai achar antagonismo, você vai achar perseguição. Vai ter amigos que vão se afastar. Vai ter pessoas que vão se afastar de você. Vai ter pessoas que vão além disso. Acho que eu coloquei um ponto sobre isso aqui. Segunda aplicação. Falar de Cristo trará a salvação de alguns e a perseguição de outros. Quem me confessar diante dos homens de Jesus, eu também o confessarei diante do meu Pai. Confessar Jesus, testemunhar sobre Jesus. Ao testemunhar sobre Jesus, você está semeando a palavra de Deus e quando essa palavra tocar o coração, você vai ter uma plena recompensa. A recompensa de ver a felicidade de uma pessoa que é afastada de Jesus, que achou Jesus e que achou a salvação e a vida eterna e está felicíssima. Mas, ao mesmo tempo, falar de Cristo também trará perseguição. E agora, a gente confessa Jesus ou não confessa? Quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, diz Jesus. Terceira aplicação, boca fechada salva a vida neste mundo, mas não salva ninguém. Feche a sua boca, mantenha a sua boca fechada, não fale nada, não testemunhe, não mostre a sua fé, não fale de Cristo, não mostre os seus valores à sociedade e a quem está ao seu redor, e muito bem, não vai te acontecer nada, mas também você não vai salvar ninguém. Boca fechada salva a vida, salva a tua vida nesse mundo, que não te gera perseguição, mas não salva ninguém, nem você mesmo, porque diz Jesus, quem me nega diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não salva nem a si mesmo e nem aos outros. Não é por aí. Boca fechada não rende críticas, não rende gozação, não rende perseguição, não rende cruz e não rende sacrifício. E daí Jesus diz, quem acha a sua vida, a perderá. E achar a vida aqui quem está salvando a sua vida aqui nesse mundo, se salva de gozação, se salva de crítica, se salva de perseguição, se salva da cruz, se salva do sacrifício, se perde eternamente. E aí? Né? É vantagem? Né? Não é isso que Jesus quer. É isso que Jesus está fazendo a gente perceber. Jesus quer justamente que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. E quer que nós sejamos suas testemunhas. É isso que o Novo Testamento fala. É isso que Jesus nos fala.
Jesus quer testemunhas, pessoas que testemunham a sua fé. E a testemunha é alguém que viu uma coisa. Quem serve como testemunha? Alguém que viu uma coisa, né? E nós somos testemunhas, claro. Eu não vi Deus, mas eu vi o que Deus fez comigo, eu sei o que Deus faz comigo, eu sei o que é Jesus para mim, e isso está no meu coração, e eu sei o que isso significa na minha vida. Então eu posso falar de coração cheio, eu posso falar sim, porque a boca fala o que está cheio do coração. Então, sim, eu tenho muito para falar. E nós somos testemunhas, Jesus quer testemunhas. Mas quando nós testemunhamos, é assim hoje ainda. Alguns serão salvos, mas a perseguição também vai acontecer. Formou-se então uma conspiração de gentios e de judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Apedrejar, pessoal, isso lá no Antigo Testamento já tinha as leis de apedrejamento, né? No Pentateuco. E uma das coisas que leva à morte por apedrejamento a morte por apedrejamento era a punição por blasfêmia. E para os judeus, considerar Jesus o Messias era uma blasfêmia. Então, eles vão apedrejar até a morte. Isso vai acontecer em Listra depois, daqui a pouquinho, hoje ainda, a gente vai ver, Paulo vai ser apedrejado e vai ser dado quase como morto. Porque é o antagonismo dos judeus de considerar que isso é uma blasfêmia, né? Falar que Jesus é o Messias esperado, é uma blasfêmia, né? Então eles tramam, conspiram para maltratá-los e apedrejá-los. Então vai de cidade a cidade, já tinham sido expulsos de Antioquia da Pisídia, agora em Icônio acontece a mesma coisa. Quando eles souberam disso, né, que estavam tramando para apedrejá-los, eles fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe. Tá? E, de Icônio para Listra dá mais ou menos 32 quilômetros, de Icônio a Derbe mais ou menos 93 quilômetros. Então eles fugiram para essas cidades de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Então eles não desistem, eles continuam, eles vão para outra cidade e continuam testemunhando. O que aconteceu em Listra? Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, isso é importante, desde o nascimento esse cara era aleijado, vivia ali sentado e nunca tinha andado, então é de conhecimento da população, uma cidade pequena, né, sabe desses aleijados. Vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar, ouviu a pregação de Paulo, e quando Paulo olhou diretamente para ele, aqui a gente tem que ver esse contato direto de Paulo com o Espírito Santo, e Paulo sob a ação do Espírito Santo e tudo que faz. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Bom, o cara era aleijado, pessoal, desde o nascimento. Como assim? Levante-se e fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ou seja, milagre absoluto, porque, por um lado, você tem um aleijado de nascença. Agora, tem outras grandes dificuldades aí, porque um aleijado de nascença nunca exercitou, não tem músculos, está tudo atrofiado. O cara já é um homem, né? E você já tem idade. E de repente, quando Paulo fala isso, isso é um milagre completo. Não é só a cura de um aleijado, mas é o revigoramento dos músculos, do atrofiamento, a ponto de o cara conseguir saltar e começar a andar. E, detalhe, quem escreveu o livro de Atos? Lucas, que é médico, né? Então, isso é fantástico, isso é milagre, isso é sobrenatural. E claro, numa cidade pequena, como Listra, um cara conhecido, aleijado, e de repente o aleijado desde nascença começa a saltar, andar e glorificar a Deus, obviamente. O que aconteceu? Aí vamos continuar. Ao ver o que Paulo fizera
A multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé eles chamaram Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Vamos entender aqui, Zeus era o maioral, né, o maior dos deuses no panteão dos deuses gregos, e Hermes era o deus da eloquência, né, do falar, no panteão grego, quer dizer, entre os deuses gregos. Provavelmente esse povo aqui, na língua original, no grego mesmo, eles chamaram eles de Júpiter, e daí é uma influência mais dos romanos, já dos deuses romanos. Júpiter, para os romanos, era o pai de todos os deuses, seria Zeus para os deuses gregos. E Hermes é Mercúrio, o deus da eloquência, né? E o ajudante de Júpiter entre os deuses romanos. Então aqui a gente tem uma mistura de deuses gregos, Zeus e Hermes, e deuses romanos, Júpiter e Mercúrio. O que aconteceu lá foi muito semelhante ao que acontece aqui no Brasil, esse sincretismo religioso, em que, por exemplo, lá na Bahia, a Virgem Maria vira Iemanjá para a Umbanda. É um sincretismo religioso. Se usa de uma religião, se encaixa na outra, né? O São Jorge, São Jorge, que é o cavaleiro, né, com uma espada na mão, né, vai virar se não me engano, o Ogum da Umbanda, que também é um cavaleiro, né, o deus da guerra. Então esse sincretismo também aconteceu ali, por isso nós temos essa mistura aqui. Mas eles, né, em língua licaônica, começaram a chamar Barnabé e ligar Barnabé e Paulo a deuses que tinham se encarnado e estavam ali. E daí a gente tem que encaixar um pouquinho e entender uma outra questão aqui. Segundo uma lenda antiga naquela região, Júpiter e Mercúrio, disfarçados de homens, haviam visitado a cidade no passado e apenas um casal de idosos reconhecera. E daí esse casal de idosos então reconhece eles, no final da história esse casal de idosos recebe bênçãos e os outros são amaldiçoados. E provavelmente eles não queriam cometer o mesmo erro, né? Porque, no passado Júpiter e Mercúrio já apareceram aqui disfarçados, ou seja, disfarçados de homens, né? E agora estão eles aqui de novo, porque para curar esse aleijado de nascença só pode ser Júpiter, o maioral de todos os deuses, e Mercúrio, e Paulo era o que falava, né? Então Paulo era o da eloquência do falar. Então só pode ser Júpiter e Mercúrio e começam a adorar. Mas eles estavam falando em língua licaônica, na língua local, e Paulo e Barnabé não sabiam o que eles estavam dizendo. Estavam vendo ali que eles estavam vibrando, mas talvez até acharam que eles estavam vibrando com um milagre, mas não estavam entendendo o que eles estavam falando, que eles estavam comparando Paulo e Barnabé a deuses. Só vão entender quando o sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios, agora para Paulo e Barnabé, achando que eles eram Júpiter e Mercúrio, né? Iam oferecer sacrifícios e adoração a eles. E quando Paulo, então, e Barnabé percebem o que na verdade está acontecendo, que eles, na verdade, estão adorando eles como deuses, daí, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas, é um sinal de revolta, e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas. Evangelho, né? Evangelho significa boa notícia, boa nova. Estamos trazendo o evangelho, boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs, inúteis, e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Notem aqui, pessoal, que Paulo e Barnabé rasgam a roupa. Isso é um sinal entre os judeus, é um sinal de revolta, né? Não, eles não concordam com isso.
correram para o meio da multidão, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Eles não aceitam a adoração, isso é inconcebível, receber adoração. Então, Paulo e Barnabé não aceitam a adoração divina que os outros estão querendo prestar para eles. Pedro, em Atos capítulo 10, versículo 25 e 26, também não aceitou a adoração divina. Quando Pedro estava para entrar na casa de Cornélio, Cornélio foi ao seu encontro e Cornélio prostrou-se aos pés de Pedro e o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Então vejam, Paulo e Barnabé rasgam as roupas quando querem prestar adoração divina a eles. E dizem: nós somos homens como vocês. Pedro, quando Cornélio se prostra diante dele e quer adorá-lo, Pedro não aceita e diz: levante-se, porque eu sou um homem, eu sou apenas um homem. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9, nem o anjo que está fazendo as revelações, não aceitou a adoração divina. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e depois de ter ouvido e visto, capítulo 22 de Apocalipse é final de Apocalipse, depois de ter visto e ouvido tudo isso, né? Daí diz, depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. João ia adorar o anjo, se prostrou diante do anjo para adorar o anjo, mas ele me disse: não faça isso. Eu sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos. Adore a Deus. O anjo não aceita adoração, um ser celeste não aceita adoração, né? Eu sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos. Adore a Deus. Meus irmãos, os santos a aceitariam no céu? Os santos aceitariam adoração no céu? Jesus lhe ordenou, Mateus 4,10, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Culto, adoração, somente a Deus, somente a Deus. Jamais, jamais a nenhum ser humano, nem a anjos, e nem a santos. Os santos que, por crerem em Deus e segundo a misericórdia de Jesus Cristo, foram salvos e estão hoje na glória junto a Cristo nos céus, mas jamais, jamais, jamais adoração, nem eles aceitariam. Isso nós temos provas bíblicas. Nem eles aceitariam adoração. Ao Senhor teu Deus adorarás. Está lá nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, é repetido durante todo o Antigo Testamento. Os judeus eram muito rigorosos nisso. Adoração apenas a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Culto, adoração e culto, somente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Continuando, no passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, contudo Deus não ficou sem testemunho. Deus mostrou a sua bondade. Eles estão aqui mostrando para essas pessoas, vejam que eles não foram na sinagoga nesse lugar. Talvez tinha poucos judeus nesse lugar, não tinha nem sinagoga, não tinha um lugar de concentração dos judeus. Portanto, a maioria do povo desse local são não judeus, são pessoas locais que seguiam, vejam, eles estavam adorando Paulo e Barnabé como se fossem Júpiter e Mercúrio, então são religiões pagãs. Então, Paulo e Barnabé estão falando a quem adorar e quem é o Deus verdadeiro, né? Esse Deus dando-lhes chuva do céu, colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura, um coração cheio de alegria. Mas apesar dessas palavras, que eles estão dizendo, olha, adorem a Deus, apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios.
Agora notem, então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. As multidões estão querendo adorá-los como deuses. Mas chega gente lá de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Esse pessoal percorreu 160 quilômetros para perseguir Paulo e Barnabé, de Antioquia até Listra. Né? De Icônio a Listra 32, de Antioquia até Listra, cerca de 160 quilômetros. Então vejam que vontade, hein? Né? Percorrer 160 quilômetros naquela época, com a cidade, com as estradas daquela época, no lombo do cavalo, para ir para lá para Listra e perseguir Paulo e Barnabé. E mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram, e dessa vez realmente houve apedrejamento, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. Então aqui acontece, antes eles ameaçaram, eles cogitaram, né? Havia um complô para apedrejar Paulo, então Paulo e Barnabé vão para a próxima cidade. Mas aqui em Listra, e agora chega esse pessoal de Antioquia e de Icônio, né? E montam esse motim contra Paulo, e dessa vez, agora, Paulo não consegue escapar e Paulo é apedrejado. Primeira coisa aqui é que, aparentemente, a ira se concentrou em Paulo e Barnabé parece ter saído ileso dessa ocasião. Talvez a ira se concentrou em Paulo porque Paulo era aquele que mais falava nas sinagogas, né? Então, talvez por isso. Mas a ira parece ter se concentrado em Paulo e não em Barnabé. Segundo, talvez seja esta ocasião aqui que Paulo faça referência em 2 Coríntios 11, 25, quando Paulo está falando das muitas vezes dos açoites que ele já levou, dos afogamentos, dos naufrágios e das muitas coisas, e Paulo diz que uma vez ele foi apedrejado. E essa uma vez, que a gente sabe é a única, de fato, de apedrejamento, é a única, ele foi apedrejado em Listra, mas é um apedrejamento, pessoal, vejam aqui, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Não é jogar umas pedrinhas. Era apedrejamento para matar, era pena de morte. Blasfêmia para os judeus era pena de morte. Então ele foi apedrejado até a morte e foi considerado morto. Como, vejam, pensando que estivesse morto, o arrastaram para fora da cidade, entende? Para os animais comer. Essa é a questão. Ele foi considerado morto, ele foi apedrejado até a morte. E Paulo diz, em 2 Coríntios 11, 25, que uma vez ele foi apedrejado. Talvez também, como consequência disso, em Gálatas 6, 17, o apóstolo Paulo diz, eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vocês pensam um apedrejamento, e as pedras não era pedrinha, né? Era pedra para matar, era pedra grande. Então, vocês imaginem que isso deva ter causado muitas lesões no corpo de Paulo. E Gálatas 6,17, Paulo diz, eu trago no corpo as marcas de Jesus, né? As marcas do sofrimento por Jesus. O texto aqui é resumido, mas o fato de Paulo ter sido considerado morto e após isso os discípulos se juntarem em volta dele, né? Mas quando os discípulos se juntarem em volta de Paulo, então o fato de ser considerado morto e após os discípulos se juntarem em volta dele, provavelmente orando por ele, clamando por sua vida, né? Ele de repente se levantar e voltar à cidade sugere uma intervenção sobrenatural. Não diríamos, ninguém diz uma ressurreição. Talvez Paulo não tenha de fato morrido, ele foi dado como morto e foi arrastado para fora. Talvez Paulo não tenha morrido, mas o fato de que depois de um apedrejamento como esse, de ter sido dado como morto, ele se levantar de perna própria
e andar e entrar na cidade novamente, tudo sugere aqui, de fato, se não foi uma ressurreição, uma intervenção divina, de fato, de recobrar, né, o Paulo fisicamente em todos os sentidos. E aqui a gente tem, de fato, os discípulos aí, daí a gente vê como, né, o resultado, que a gente viu que uma multidão de pessoas já tinha crido nesse momento, os discípulos já se reunindo, discípulos não são os 12 discípulos, né, que nem estão aqui, Pedro, Tiago, João, eles estão lá em Jerusalém. Aqui são os discípulos, são aqueles que os seguidores de Cristo, assim como nós somos discípulos hoje, os seguidores de Cristo. Os seguidores, então, já se juntam ao redor de Paulo, orando por ele, clamando pela vida de Paulo, e Paulo se levanta e consegue voltar à cidade, né? Um desses discípulos, isso é curioso, um desses discípulos aqui que se junta ao redor de Paulo, provavelmente viria a ser um pastor muito estimado por Paulo, Timóteo. É muito provável que Timóteo estivesse entre esses que se juntaram ao redor de Paulo. Ah, pastor, mas será que você não está fazendo muita dedução? Deixa eu mostrar para vocês por que você acredita nisso, que Timóteo foi um desses que esteve ali ao redor de Paulo, orando por Paulo, para que Paulo recobrasse a vida nesse momento. Olha só. Primeiro, Timóteo era de Listra, dessa cidade onde aconteceu o apedrejamento, e no início da segunda viagem missionária, ele já estava entre os discípulos. Quando Paulo faz a segunda viagem missionária, Paulo chegou também em Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, então Timóteo já é um discípulo, já tinha sido feito discípulo na primeira viagem missionária. Timóteo era filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Portanto, quando Paulo volta na segunda viagem missionária, Timóteo já era uma pessoa assim reconhecida entre os irmãos, entre a igreja de Listra e de Icônio, né? E daí vejam que isso é Atos 16, 1 a 2. Nós vamos ver daqui 2 semanas isso. Mas vejam que um outro texto que complementa isso, daí vocês vão ver que Timóteo estava ali naquela roda ao redor de Paulo, no apedrejamento de Paulo. Olha o que Paulo fala no texto de 2 Timóteo 3, 10 e 11. Timóteo presenciou os sofrimentos de Paulo. Mas você, diz Paulo, você tem seguido, diz Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, você tem seguido de perto as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Portanto, né, ele seguiu de perto os sofrimentos e as perseguições, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Então ele está citando o que aconteceu na primeira viagem missionária dele. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. E Paulo está escrevendo para Timóteo e está dizendo, Timóteo, você seguiu de perto as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais eu tive que de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra, onde aconteceu o apedrejamento. Portanto, Timóteo já devia ter sido um daqueles convertidos e um dos discípulos, e devia ter, e como Paulo fala aqui dos sofrimentos, e o sofrimento dele em Listra foi o apedrejamento, Timóteo estava ali, né? Estava ali presenciando aquilo e orando por Paulo, para que Paulo levantasse naquele momento do apedrejamento. É legal a gente fazer essas conexões, né? Paulo, Timóteo, o início de Timóteo, a conversão de Timóteo foi em Listra, foi nessas pregações de Paulo. Apesar de tudo que aconteceu, apesar do apedrejamento de Paulo, quem foi convertido em Listra? Timóteo, que vira pastor depois. Então, pessoal, olha aí os frutos da palavra. Tem a perseguição, mas tem os frutos belíssimos da palavra, das conversões, das vidas salvas, né? Por esse testemunho. Então, no dia seguinte, depois do apedrejamento, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. De novo, fizeram muitos discípulos. Então, em cada cidade
muitas pessoas creem no Evangelho, muitas pessoas recebem isso com alegria, né? Também em todas as cidades teve perseguição. Terminando, então na primeira viagem, olha aqui, Derbe, né? Então eles foram para Derbe. Agora terminou a primeira, não terminou a primeira viagem, mas aqui é o último, o extremo até onde eles vão na primeira viagem. Então, vamos ver um pouquinho. Na primeira viagem, Paulo e Barnabé foram até Derbe, então. Dali eles poderiam ter continuado por terra até Antioquia da Síria. Vejam aqui, ó. 200 quilômetros dali estava Tarso, cidade natal de Paulo. Então eles poderiam ter continuado por terra, de Derbe até Tarso. Tarso era a cidade natal de Paulo. Paulo devia até conhecer essa região. E tem uma grande via romana aqui, passando por aqui. Então eles podiam muito bem ter continuado a viagem, mesmo que não quisessem mais parar nas cidades, poderiam ter continuado a viagem por terra até Antioquia da Síria aqui, né? De Derbe até Tarso dá 200 quilômetros, e na viagem Paulo já tinha feito esse trajeto. Paulo vai fazer esse trajeto aqui, pessoal. Esse mapa aqui que eu estou mostrando para vocês é o mapa da segunda viagem missionária. E notem que na segunda viagem missionária, tá vendo a flechinha aqui, ó? Ele está subindo. Na segunda viagem missionária, ele vai por terra, de Antioquia para Tarso e para Derbe, tal. Então aqui tem estrada, ele poderia ter vindo pela estrada, essa é a questão. De Derbe, ele poderia ter voltado por estrada até Antioquia. Mas ele não faz isso. E por que ele não faz isso? Ele, em vez de fazer isso, ele volta para cidades onde ele já tinha sido perseguido, apedrejado e expulso, mas ele volta para essas cidades. Em vez de ir para cá, seria muito mais fácil ele vir para Tarso, onde ele tinha parente, ele vir por terra, mas não. Ele volta pelo mesmo caminho das cidades que ele tinha sido apedrejado e expulso. Por que ele faz isso? Era necessário fortalecer as ovelhas recém-convertidas e consolidar as igrejas nestes novos lugares. Por isso, Paulo e Barnabé retornaram pelas mesmas cidades por onde eles tinham vindo, mesmo que isso representasse, aí vejam o sacrifício que esse pessoal faz, que Paulo e Barnabé fazem pelos novos cristãos. Eles tinham sido expulsos, ele já tinha sido apedrejado, esse pessoal está furioso com ele, mas ele se dispõe a voltar às mesmas cidades para fortalecer os irmãos. Então, diz o texto, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, eles voltam fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer firmes na fé. Os recém-convertidos, o pessoal tinha ouvido pela primeira vez sobre Jesus, pessoal. Eram recém-convertidos. Agora, os recém-convertidos haviam ouvido e visto o que aconteceu com Paulo em cada uma dessas cidades. Paulo sendo expulso de Antioquia. Paulo sendo ameaçado de apedrejamento em Icônio. Paulo sendo apedrejado em Listra. Eles também, esses recém-convertidos, também seriam perseguidos pela sua fé. Imagine se nessas cidades fizerem isso com Paulo, não vão fazer isso com os seguidores de Cristo agora lá também? Claro que vão. Paulo e Barnabé precisavam fortalecê-los, encorajá-los a tomar a sua cruz e seguir Jesus. Como João vai dizer no final do primeiro século, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Assim como Jesus havia aceitado a cruz e sofrido por eles, que eles também tomem a sua cruz e sigam a Jesus. Então, Paulo, um ato de amor pelas ovelhas recém-convertidas. Ele volta, apesar da perseguição, apesar do risco de vida, ele volta por essas cidades com o objetivo de fortalecer os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé e dizendo: é necessário
que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Mesmo vale para nós hoje, né, pessoal? Paulo e Barnabé designaram-lhes também presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Então, eles constituíram um presbitério local. Designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Uma liderança espiritual para acompanhar o rebanho. E daí vem, né, os nossos costumes de presbitérios, de presbíteros, né, diáconos. Aqui, não sei se tinham diáconos nesse primeiro momento, depois lá nas cartas de Timóteo e Tito, um pouquinho depois a gente já vê Paulo falando dos diáconos também. Nesse momento aqui ele fala dos presbíteros. Mas, então, essa constituição de igreja, Paulo fez questão de constituir igrejas ali já, com liderança local, com presbíteros locais, que agora Paulo e Barnabé vão voltar, né, para Antioquia, dar o relatório para a igreja que os enviou, mas eles fortalecem os irmãos, eles constituem, né, presbíteros em cada local, uma liderança espiritual que vai cuidar do rebanho naquele local. Então, passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha. Eu coloquei um outro mapa aqui com as regiões do Império Romano, só para vocês entenderem isso, né? Pisídia e Panfilha aqui, né? E Licaônia, Listra e Derbe estavam na Licaônia. Listra e Derbe já estavam aqui assim, na Licaônia. Antioquia estava na Pisídia e Panfilha. Então, eles passando pela Panfilha, pela Pisídia, chegaram a Panfilha. Vamos ver então num outro mapa aqui em termos de cidades agora, Antioquia da Pisídia, né? Então da Pisídia eles vão para a região da Panfilha, onde estão Perge e Atalia. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália, que é o porto, onde eles vão pegar o navio e vão voltar para Antioquia. De Atália, navegaram de volta até Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus. É a igreja que tinha enviado eles, né, para a missão que agora haviam completado. Então, eles completam essa primeira viagem missionária, eles voltam para a igreja que os havia enviado, para Antioquia da Síria. Então, essa primeira viagem aqui termina a primeira viagem missionária. Essa primeira viagem calcula-se aproximadamente 2.200 quilômetros, aproximadamente 18 meses, 1 ano e meio, durou essa primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, então, primeira viagem missionária. Segunda viagem missionária já não vai ter Paulo e Barnabé. Segunda viagem missionária já começa com Paulo e Silas, né? Mas então a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé começa pela ilha de Chipre e depois pega essa região aqui. Vocês vão ver que depois na segunda viagem missionária já vão subir, já vão chegar na Grécia. Mas então a primeira viagem missionária foi, e veja que já durou bastante, né? 1 ano e meio, 2.200 quilômetros percorridos. Segunda viagem já vai ser bem maior e a terceira maior ainda. Mas espere aí, vamos aos pouquinhos, né? Terminando então, chegando ali na Antioquia da Pisídia, a igreja que os havia mandado, as igrejas que os havia enviado, né? Eles vão dar um relatório. Reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como Deus abrira a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Eles ficaram, depois da primeira viagem missionária, eles ficaram aproximadamente uns 3 anos na Antioquia, e depois eles vão sim fazer a segunda viagem missionária, né? Mas então ficaram mais ou menos 3 anos. Então volto para Antioquia da Pisídia, dão um relato de tudo o que havia acontecido nessa primeira viagem missionária. Com certeza relataram todas as coisas tristes que haviam acontecido, todas as perseguições, mas veja que o relato se concentra nas coisas positivas que aconteceram. E as coisas positivas que aconteceram é o que Deus tinha feito por meio deles. Quantas pessoas haviam crido em cada cidade, quantas pessoas haviam crido, quantas pessoas haviam recebido a salvação pela fé em Cristo Jesus, e como Deus abrira a porta. Veja, eles poderiam dizer,
nós fomos apedrejados até a morte, não vamos voltar mais, porque senão a gente vai morrer. Mas não, o relatório deles é o que Deus tinha feito por meio deles e como Deus abriu a porta da fé aos gentios, a eles, né? E depois eles querem voltar. Eu falei que Paulo, a segunda viagem missionária não vai ser com Paulo e Barnabé, mas é porque eles se dividiram. Barnabé vai para um lado e Paulo vai para o outro, mas os dois vão de novo. Os dois querem ir de novo e os dois fazem viagens missionárias de novo, né? Então nenhum desistiu, né? As perseguições acontecem, elas vêm, elas são difíceis, mas o desejo de salvação, de compartilhar o Evangelho e de ver a alegria de pessoas crendo em Jesus e recebendo a salvação eterna em Jesus Cristo é maior e suplanta todas as tristezas. Né? Que assim seja conosco também. Então, esse estudo de Atos dos Apóstolos e eu ter encarado passar todo o livro de Atos dos Apóstolos com vocês é para passar isso para vocês. Como eles se esforçaram, né? Como eles fizeram de tudo. O apóstolo Paulo vai dizer: eu fiz-me de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. E essa é a questão, nos dá um vigor missionário de querer levar a palavra de Deus, essa palavra que salva, que traz perseguição, mas que salva, né? Salva vidas. Nós somos salva-vidas, sal da terra e luz do mundo, testemunhas de Cristo aqui na terra, né? Que Deus nos abençoe. Capítulo longo, mas muito interessante, né? Final da primeira viagem missionária. Não perca semana que vem, semana que vem não é a segunda viagem missionária ainda. Como eu falei, tem 3 anos aí, até o início da segunda viagem. E no próximo capítulo, um capítulo muito interessante, que é o primeiro sínodo, o primeiro concílio geral da igreja cristã, que é o concílio de Jerusalém. As coisas ainda, as melancias não estão acomodadas aí em cima do caminhão ainda, e muita coisa tem que acontecer. Então, esse primeiro concílio, vocês vão ver o né, a igreja aí questionando certas coisas e como é que é isso. Entende? Tem um debate aí no primeiro concílio sobre como é que o cristianismo continua, em que base o cristianismo continua. E isso vai acontecer, então, primeiro, Atos capítulo 15 é o famoso concílio de Jerusalém, primeiro concílio da igreja cristã da história. Não perca, então, a semana que vem.